Vejamos agora a ilustração de um ângulo reto, um ângulo agudo e um ângulo obtuso a partir do GeoGebra. Pegarei exatamente duas semi-retas e medirei a parte interna deste ângulo, onde servirá de base para a gente fazer as demonstrações. Pelo que a gente observou aqui na apostila, o ângulo reto é aquele cuja medida é 90 graus e ele apresenta essa postura aqui. Nós temos um segmento, uma semi-reta CB e temos uma semi-reta OA, e exatamente essa região interna ela mede 90 graus, que não está expresso aqui. Porém, aqui no GeoGebra vamos fazer exatamente isso. Observa que ao representar exatamente da forma que está exposto lá, uma espécie de canto, no vértice, o ângulo mostrado é exatamente 90. Isso é um ângulo reto. E quando olhamos para cá, verificamos que o ângulo agudo é aquele cuja região interna é uma abertura menor que a abertura do ângulo 90. Então, fica fácil de ilustrar. Então, se eu pego esta semi-reta e simplesmente trago ela para cá, em qualquer região, em qualquer área dessa região, nós temos um ângulo cuja medida está variando menor que 90. Então, são ângulos agudos. Então, é importante determinar que ângulo agudo é aquele cuja medida é menor que 90. Então, dentro dessa região, nós temos ângulos agudos, tá? E aqui nós temos o ângulo reto por sua vez. E olhando ainda para a página do livro, nós observamos que ângulo obtuso é aquele cuja medida ela é maior que 90. Então, ilustrando no GeoGebra, nós observamos que se a inclinação feita pela semi-reta AB for nesse sentido, observando que o ângulo que antes era 90 passa a ser agora superior a 90. Então, nós temos aqui ele variando exatamente em toda essa região, nós temos um ângulo obtuso, cuja medida é maior que 90. E uma vez indo até esse limite, que é um ângulo que a gente já conheceu, ele passa a ser um ângulo de meia volta. Então, para ser um ângulo obtuso, ele precisa variar exatamente entre 90 e 180, nessa região. Então, fica visível para a gente esta noção. Eu vou agora utilizar ainda o GeoGebra para expressar de forma com segmentos de reta esses três ângulos ao mesmo tempo, para ficar fácil para a gente. Irei colocar aqui o ângulo reto, aqui o exemplo de um ângulo agudo, um exemplo só, assim como está rígido no livro, só para ficar fácil a visualização. E aqui irei colocar exemplo de um ângulo agudo qualquer. Um ângulo agudo qualquer. Irei também fazer a devida medição de cada um deles para ficar visível para a gente. Temos aqui um ângulo reto, aquele cuja medida é 90. Temos aqui um ângulo agudo, aquele cuja medida é menor, nesse caso específico está medindo 45. Lembrando que pode ser uma variação entre 0 e 90, sempre será agudo, o importante é que seja menor. E aqui nós temos a medida de um ângulo que é maior que 90, aliás. Lembrando que ele pode variar entre 90 e 180. Nesse caso específico está de 134,89. Então temos aí o exemplo. Tá? Deixa eu eliminar e fechar esse trecho exatamente com essas três visões. Ângulo reto, medindo 90. Ângulo agudo, uma medida menor que 90, no caso específico 45 graus. E ângulo obtuso, sempre maior que 90 e menor que 180. Nesse caso específico, 134,89, podendo então ser variado.